Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Chá com Leveza, hoje muito especial com o médico psiquiatra, Dr. Luiz Eduardo Viana. Ele acabou de chegar agora de Madrid, esteve em Montevidéu e está embarcando para Nova York. E ele vai trazer de lá, e já trouxe dessas outras viagens também, as últimas novidades em termos de doenças psiquiátricas. Gente, aproveitem, deixe o seu like no nosso programa, inscreva-se no canal, que ele vai contar pra gente coisas muito importantes sobre saúde, que a gente precisa saber. Então, Luiz, como que vai ser essa experiência? Você vai ficar em sistema de fellow? Na realidade, é acompanhar um serviço que é referência nos Estados Unidos em tratamento psiquiátrico, né? Sim. Esse hospital, o Zucker, ele foi criado já há bastante tempo por um casal beneficente. Alemão ou não? São judeus americanos, né? Ah, judeus. E ele se tornou a referência de tratamento em esquizofrenia e também nas outras psicopatologias. Uhum. O contrário de leveza seria depressão? A gente pode dizer que depressão é uma tristeza? Não exatamente, né? Tristeza é algo da vida. Tristeza todos vamos ter, e ela é algo, a gente podemos dizer assim, fisiológico, ou seja, em psiquiatria a gente lida com sinais e sintomas que sempre ficam ali no limite entre o que a gente pode chamar de normalidade ou patológico, ou seja, a gente está tratando ansiedade, tratando alguma situação que possa parecer uma tristeza, mas não é exatamente isso. Quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade pode ser um motor, alguma coisa que faz com que a gente até tenha algum estímulo, consiga progredir dentro de uma determinada tarefa. Então, desculpa, eu vou te interromper. Pelo que eu estou entendendo, depressão tem mais a ver com ansiedade do que propriamente com tristeza? As duas coisas estão... ansiosa com pessoa enérgica. Tá? Sim, mas a ansiedade, aí que tá, ela não tem problema algum quanto que ela se torna patológica. A partir do momento que altera a funcionalidade dessa pessoa, ou então começa a alterar o convívio dela com o social. Porém, 80% dos quadros depressivos são acompanhados de ansiedade também. Agora, pode existir um transtorno de ansiedade generalizado, que é uma ansiedade patológica sem depressão, assim como existir também a depressão sem ansiedade. Ou seja, a pessoa a vida toda tem aquela ansiedadezinha, parecendo um ferrinho, incomodando, mas que nunca foi diagnosticado. E aquilo a pessoa às vezes não diagnostica porque acha que aquilo é da natureza dela. É o que acontece a maioria das vezes, né? E aí... Até que alguém convive, ou estoura com alguém que convive com essa pessoa, fala, olha, tá ficando difícil, tá... A gota d'água, assim. Não é raro os pacientes da psiquiatria serem levados ao consultório, né? Então não quer dizer assim, a pessoa que está triste está com depressão. Não, tristeza, ela é, como eu disse, algo inerente da vida, ou seja, é dentro de uma reação normal que a gente tem. É claro que qualquer diante de um luto vai sentir a tristeza e há necessidade de elaboração desse luto, dessa tristeza, para que consiga superar realmente aquela fase de vida. Agora, quando a gente fala em depressão, a gente está falando de uma doença que tem uma característica hereditária, uma doença biológica, uma doença crônica, e a depressão ela pode ter a tristeza como um dos sintomas, e não é normalmente mais comum. Quando a gente fala em depressão, a gente está falando a apatia, até como um sintoma muito mais prevalente do que a tristeza. Quando a gente fala em depressão, na doença, ela
ela começa, na maioria das vezes, o sujeito adolescente, adulto jovem, né, vai surgir ali Quantos com uma... anos, assim, a partir dos 15? Isso varia muito, depende até mesmo do histórico familiar, da questão hereditária desse paciente. Mas, na realidade, a gente fala que é uma curva até bimodal. Você tem ali uma incidência no adolescente, adulto jovem, e depois uma nova incidência que vai ter ali por volta dos 50 anos, principalmente na mulher, que ali é o período que coincide com o climatério. E não é à toa que também as maiores taxas ali daquilo que ocorre mais grave dentro do quadro depressivo, que é o suicídio, ele possa ocorrer nessas duas fases. A notícia boa, e que acho que poderia trazer leveza a esse assunto, é exatamente porque isso pode ser tratado, e ainda mais a prevenção, né, a ser feita nesses casos. Por que as pessoas têm tanta resistência a tratar o problema e a procurar um médico e a procurar uma terapia? Ainda existe esse preconceito com a doença psiquiátrica muito forte? Existe. Isso Melhorou só no muito. Brasil, com Não. a sua caminhada, o que você vê? Não, isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Será que é porque a pessoa se torna improdutiva? E aí, isso é contra o sistema? Na realidade, Pode Sandra, o ser? que como não é doença onde ela é visível fisicamente, onde uma coisa, o sujeito ele está completamente você vê ele na cama com uma pneumonia. Ok. Você tem um alvo ali dessa doença, que é o pulmão, uma medicação para combater a bactéria. Você pega um sujeito com uma artrose, uma diabetes, né? recuperando um infarto. Parece que é mais palpável quando se fala desse tipo de doença. Agora, quando você vem com uma doença psiquiátrica, uma doença neuropsiquiátrica, ela, até mesmo pela sua característica insidiosa, que vem aos poucos, tem seus picos e às vezes é confundido muito como fraqueza, preguiça, um problema de caráter. Eu acho interessante que vão chegando esses pacientes no consultório depois de uma longa caminhada, né, porque como a depressão é uma doença sistêmica que altera todo o mecanismo do organismo, uma doença imunológica, uma doença que você tem ali uma alteração dos hormônios, o mais característico ali seria o cortisol, onde você tem ali uma baixa de imunidade, alteração do peso, alteração do ciclo circadiano, que é esse ciclo de 24 horas entre sono e vigília que a gente tem, um empobrecimento cognitivo. Então, ou seja, vai piorando com a idade? Seria isso? Não, eu estou entendendo? Não necessariamente. A depressão nunca foi tratado. A depressão é uma doença crônica. Então, enquanto antes você tratar, você vai ter ali você vai preservar o cérebro desse sujeito. Hoje a gente fala muito em neuroprogressão, ou seja, uma depressão, um transtorno de humor, seja ele qual for, não tratado, e ele é neurotóxico. Esse paciente vai ter uma perda neuronal importante e ele é um candidato a um quadro de demência futuramente. Uau. Então, o transtorno de humor não é simplesmente um mau humor. Uhum. Será que é o sistema que leva a gente a essa loucura, doutor Luiz? As pessoas estão adoecendo mais com depressão? É impressão nossa ou isso está qualificado como uma epidemia já? Quando a gente fala em termos de epidemia, já tem alguns conceitos técnicos ali que acho que não cabe entrar, mas que há uma incidência hoje maior do que antigamente, sim, incidência que a gente fala são novos casos. É engraçado, Sandra, eu nem acreditava muito nisso. Eu pensava que hoje nós temos mais pacientes com problemas psiquiátricos, até porque hoje tem mais diagnóstico. E que isso envolve várias variáveis, no caso, por exemplo, culturais. Um exemplo, onde que você vai achar mais esquizofrênico, nos Estados Unidos ou na Índia? Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. Mas na realidade, a prevalência é de 1%.
qualquer lugar do mundo. Porém, nos Estados Unidos, basta você, uma sociedade mais, tem um conceito um pouco mais engessado, basta você sair um pouco da curva que você vai receber algum diagnóstico. Sendo que na Índia, onde há uma cultura mais mística, um sujeito que está tendo um quadro delirante, ele pode ser enquadrado até dentro de... Oh, meu Deus. Mas, não, tô brincando, mas isso não é uma... Sim, mas só que a prevalência é a mesma. Tem um livro bastante interessante que chama, a tradução dele seria A Praga Invisível. Ok. Que ele busca todas estatísticas desde 1700 que tem na Europa, principalmente a parte da Inglaterra, Escandinávia, e depois começa a buscar essas estatísticas dos Estados Unidos, Canadá, e mostrou realmente que houve um aumento dessas doenças psiquiátricas ao longo dos anos, principalmente do século XX para cá. Agora, se você perceber que dos fatores de gênese, de surto psicótico, vamos dizer assim, é o estresse relacionado à migração. Olha bem. E nós passamos um século onde tiveram 2 guerras mundiais, onde nunca houve tanta migração. E isso está ocorrendo agora novamente aí com as questões dos refugiados da Síria, ou seja, ninguém está migrando já para uma situação já não é uma situação agradável, ainda está tendo toda a adaptação cultural em outro local. O que a gente conhece é o que se fala entre genética, meio ambiente, epigenética, mas isso é o que a gente conhece. O que existe entre essas coisas ainda nós não sabemos, porque você vai ver sujeitos que vêm de uma família com um traço forte de uma doença psiquiátrica e não desenvolve. Muita gente deve conhecer o pai dele, um médico que foi muito querido. Eu sempre ouço dizer do seu pai. Fala sobre ele um pouquinho. O irmão dele também é médico. Meu pai foi uma referência muito grande para mim, claro, não só como pai e amigo, mas ele foi meu professor na faculdade. É autor dos livros de ginecologia que a gente estudava, né? Então ele tinha uma clínica de ginecologia e obstetrícia. Meu irmão fez ginecologia e também subespecializou na mastologia. Qual o nome dele, doutor Luiz? Conta para nós. Do André. Meu pai é Luiz Carlos Viana, né? Meu pai ele faleceu tem aproximadamente 5 anos e meu irmão absorveu bastante da clínica dele, né? Que é o André. E isso... Você fala desse falecimento com dor. Eu senti isso. Sim, mas é mais que natural. Mais que natural, porque ele era um cara muito especial. E que o luto é isso, é aquela... Enquanto a gente vai superando o luto, é aquela tristeza que vai se tornando a saudade. Agora que a saudade, ela nunca vai acabar. Mas não necessariamente é algo ruim. Ali que bom que eu tive uma convivência com ele, como foi, que ele... deixou valores de referência muito importantes para mim e para os meus irmãos. Então, não posso me queixar de nada. Agora, saudade a gente sente. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um Chá com Leveza. Agradeço demais a vocês, a participação de vocês. Por favor, deixem seu like, inscrevam no canal. Agradeço muito ao Dr. Luiz Eduardo Viana. Eu que agradeço. Obrigado, Sandra. E vamos ser mais felizes. E vamos nos tratar. Por quê, doutor Luiz? Nós temos a solução, né? Temos solução. Tá bem? É essa a mensagem do programa. Obrigada.